mar, quando a Bíblia nos fala de mar, ela o mar representa nações. No Evangelho nós temos várias vezes o Senhor saindo para o mar, ou colocando-se diante do mar. Isso simbolizava ele deixando de tratar com Israel e tratando então com as nações, com os gentios. E uma característica do mar é também que ele é agitado. Por isso que há um determinado momento em Apocalipse em que nós vemos um mar de vidro, porque aí são nações em estado agora já de repouso, de descanso. Mas aqui essa besta sobe do mar, tem 7 cabeças, 10 chifres, sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E provavelmente isso aqui nos fala de poderes e reinos humanos. Algo que vai, evidentemente, se levantar durante esse período aqui da grande tribulação. Mas lá em Daniel 7, talvez ajude um pouco, porque lá fala desses animais aqui, com os quais a besta se parece. Daniel 7, versículo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te e devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. E aí ele vai continuar explicando aqui. Eu acredito que talvez esteja falando aqui no nosso capítulo do Império Romano revivido, e com características de outros reinos do passado, que são esses animais aqui que Daniel viu no seu sonho. Talvez um pouco mais lá em Daniel, da descrição desse 4º animal terrível que aparece, nos ajude a fazer a ligação também com esse capítulo de Apocalipse. Daniel capítulo 7, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subia, de diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo que tinha olhos e uma boca, que falava grandiosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: O 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a farás em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo,
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Isso significa 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Aqui nós temos no nosso capítulo 13 de Apocalipse, que ele abriu sua boca no versículo 6, em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Outro fato que evidencia, se tratar do Império Romano é o versículo 3, E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Os impérios anteriores, eles não tornaram novamente, eles acabaram e se extinguiram, por assim dizer. Mas o Império Romano ainda tem uma fase futura em que ele será revivido. Ele, na verdade, essa ferida de morte aqui vai ser curada, e todos se admirarão em ver esse império novamente se levantar, sob uma forma agora de 10 reis, falam desses 10 chifres, que também Daniel falou lá. E então nós vemos que é uma alusão realmente ao Império Romano revivido, e é chamado aqui de besta, E depois nós vemos que essa besta, ele toma o poder, realmente uma pessoa, um líder, o maioral desses 10 reis, que tomam esses poderes, abatendo 3 reis e depois tomando ele mesmo esse poder, energizado, totalmente por Satanás, para vencer aos santos. E nós vemos uma coisa interessante, que no versículo 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse versículo não está falando de Cristo, do Cordeiro sendo morto desde a fundação do mundo, mas os nomes que não estavam inscritos no livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Não está falando da morte de cordeiros, representando a Cristo desde a fundação do mundo, mas dos nomes que não foram escritos desde a fundação do mundo. E o versículo 10 também é interessante, fala: se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Eles vencerão, esses santos, por sua fé, eles vencerão não lançando mão da espada ou de força, mas de sofrer a morte e tudo que as provas que eles passarão, sofrer sem lançar mão de violência. Eu acho que em Mateus 26, me parece estar ligado com esse versículo, o que o Senhor fala da sua prisão no Getsêmani. Mateus 26, versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha.
Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Então esse versículo está bem relacionado com esse versículo 10 de Apocalipse 13. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e fé dos santos. Eles não lançarão mão de força de nenhum recurso, né, para se defenderem, mas sofrerão em obediência, porque ele fala, está a paciência e a fé dos santos. Em obedecer e estar pacientes, como fez o Senhor Jesus, e foi o ensinamento dele, para não haver resistência. O Senhor nunca instigou ninguém a usar espada, a se defender a si mesmo. Não, sempre a sofrer e ter paciência no sofrimento. E aqui está a paciência e a fé dos santos. A fé deles era confiar que Deus estava fazendo o que deveria ser feito e se submeter à vontade de Deus completamente, conforme foi sempre os ensinamentos do Senhor aos discípulos, e também esse remanescente que logo vai nos falar aqui, também terão esse mesmo espírito de obediência, de paciência, sofrendo nas mãos desse terrível império da besta e da outra besta também, que em seguida nos aparece aqui, que ensina, né, aos filhos, principalmente aos judeus, a se rebeliarem, e ensinam a adorarem a imagem da besta. Enfim, leva toda a blasfêmia que é dirigida aos santos dos céus, a perseguição deles aqui na terra, enfim, tudo aquilo que a primeira besta intenta, a segunda besta faz acontecer diante da primeira besta, fazendo valer então por milagres e por sua, como fala, sinais, mas assim, fazendo valer os intentos, né, dessa primeira besta, através de sinais, através dessa... me foge a palavra, desculpe. Mas enfim, ele leva tudo os judeus e as nações também a adorarem a besta, a servirem a besta. E constrange, né, a todos a fazerem assim, e para que essa besta tenha essa preeminência total na terra nesses dias que eles estarão vivendo aqui. No versículo 11, sobe outra besta agora, mas essa não é do mar, essa é da terra. Esse da terra aqui pode significar tanto que ela vem de uma nação estabelecida, ou de um estado, uma condição bem firme, bem estabelecida, como pode ser também da terra de Israel. Porque muitas vezes em Apocalipse nós vamos falar da terra, mas referindo-se à terra de Israel. Ele provavelmente será um judeu, porque aqui nós temos alguém que vai enganar os judeus. Ele vai isso estava previsto lá em Gênesis, capítulo 47, quando José está no fim dos seus dias já, ele profetiza. Perdão, capítulo 49. Ao abençoar os seus filhos, ele profetiza muitas coisas aqui. Tipo no versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. Mas no versículo 16, ele fala de uma tribo que provavelmente seja aquela da qual sairá essa besta. Esse que é o anticristo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Esse julgará no sentido
castigar, né, de causar opressão. Dançará serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. E aí ele clama que a tua salvação espero, ó Senhor. E provavelmente isso aqui é uma referência, seja uma referência a essa besta. Não sei se algum irmão tiver alguma informação a mais sobre isso, mas eu acredito que seja. E ele vai querer que todos estejam associados à primeira besta. E é interessante isso, que mesmo os judeus acabarão acatando o Império Romano revivido, as suas determinações, como eles acataram, de certa forma, nos tempos do Senhor Jesus aqui. Eles se acomodaram e, na verdade, até construíram cidades em honra aos imperadores romanos. Cesareia, por exemplo, é uma cidade que foi construída em homenagem aos romanos. Até o próprio Herodes era um fantoche dos romanos, não era um rei judeu, ele era um rei idumeu, do povo idumeu, mas não era da linhagem de Israel, mas ele era o rei de Israel naquela ocasião. Obviamente colocado ali por seus acordos políticos com os romanos. E esse aqui ele vai fazer, inclusive, que as pessoas sejam identificadas com a primeira besta. No versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Muita gente hoje vive apavorada, até entre cristãos, achando que esse sinal é um chip. Isso os mais novos, né? A geração mais nova está apavorada com o chip. Mas na minha geração, quando eu me converti, nos anos 70, o pavor era do código de barra. Tanto é que tinha cristãos que não compravam produtos que tivessem código de barra na embalagem, porque eles diziam que era a marca da besta. Quer dizer, hoje eles iam passar fome, porque não tem nada no supermercado que não tenha código de barra. Até o boi no pasto tem um código de barra para identificar. Então, não tem nenhuma razão para tentar descobrir o que é essa marca ou na testa ou na mão. A referência que a gente tem é lá do Antigo Testamento, quando Deus mandou que eles marcassem, que eles colocassem a sua lei nas mãos e na testa dos judeus. Tanto é que os judeus levaram isso literalmente, e eles então enrolavam aquela tira de couro no braço, com uma caixinha contendo a lei, e enrolavam uma tira na cabeça com uma caixinha na testa, contendo trechos da lei também. Eles levaram a coisa literalmente. Até hoje, os religiosos, os mais fundamentalistas dos judeus, eles andam com aquele negócio na testa e aquela fita amarrada no braço, escritas também os mandamentos ali no braço. E aqui provavelmente tem a ver com isso, a mão e a testa. Por quê? Porque essa besta vai fazer com que as pessoas pensem da maneira que ela quer que pensem e ajam, façam as coisas, que esse é o simbolismo da mão, da maneira que ela quiser que as pessoas façam as coisas. Então esqueça chip, esqueça... Até outro dia era o chip da Dilma, né? Que havia na internet as profecias que a Dilma ia pôr chip em todo mundo, e aí todo mundo ia ficar marcado para a besta. A Dilma foi embora e ninguém ficou marcado com o chip da Dilma. Então, hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma irmã apavoradíssima, porque ela falou que ouviu uma profecia no YouTube que o Brasil vai ter uma grande catástrofe. Eu falei, para com isso. Para de ficar vendo essas profetadas do YouTube, esses falsos profetas. O crente vai estar a salvo. Para começar, o crente está a salvo da grande tribulação, e até mesmo do período que vem antes da grande tribulação, que é o princípio das dores, os primeiros 3 anos e meio, dos 7 anos de princípio das dores e grande tribulação, o crente será tirado antes disso. Lá no começo do Apocalipse, o Senhor já promete na carta a Filadélfia que ele iria
ele iria poupá-los da hora, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação ou provação que há de vir sobre todo o mundo para tentar ou provar os que habitam na terra. Então, a igreja será arrebatada antes desse período. E quando fala que iria guardar da hora, está falando do tempo, do momento em que essas coisas vão acontecer. Então, aqui, esqueça código de barra, esqueça chip, esqueça o que vão fazer depois do chip, porque vai aparecer alguma outra coisa, esqueça projeto Blue Moon e outros negócios que publicam por aí, tentando assustar os cristãos, e olhe para Cristo, porque aquele salvo por Cristo, ele já tem marcado nas suas mãos e nas suas testas hoje, porque tem o Espírito Santo habitando em si, e ele é capaz de agir conforme a vontade de Deus e pensar conforme a palavra de Deus. Essa é uma qualidade que o salvo recebeu quando se converteu a Cristo, quando foi selado com o Espírito Santo. Obviamente lá, esses não serão salvos, eles vão adorar a besta, no versículo 8, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Não, como o irmão explicou, não estão escritos desde a fundação do mundo. Porque a característica dos que vão permanecer aqui na terra depois do arrebatamento é que haverá alguns cujos nomes foram escritos desde a fundação do mundo, que serão os salvos, os judeus que se converterem aqui, e aqueles cujos nomes não foram escritos desde a fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro. No que diz respeito ao cristão, Efésios 1 fala que fomos escolhidos ou eleitos antes da fundação do mundo. Num tempo da eternidade, Deus nos elegeu. Não tem como um crente passar por esse período aqui. Esse é o período para aqueles que ou foram escritos desde a fundação do mundo, ou não foram escritos desde a fundação do mundo. O crente foi escrito, foi eleito antes da fundação do mundo, nos dias da eternidade. Só complementar o que o irmão disse, Davi diz que esse sinal na mão direita, na testa, vai ser uma coisa aparente. Por exemplo, um chip seria algo embaixo da pele, não seria uma coisa visível. É um sinal visível. E sobre essa besta de 2 chifres, ele fala de Daniel 11, versículo 36 em diante. A gente puder abrir lá, é interessante. Porque ele tem 2 poderes, né? É uma besta de 2 chifres. Ele será um imitador de Cristo, imitando com o seu poder de rei e de profeta. Então ele fala, e esse rei se fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. E aí, como complemento e consolação, vamos lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Que ele fala dessa mesma besta de 2 chifres que aparece no nosso versículo 11. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus,
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabei o que o detém, porque a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Alguns cristãos passam a vida fazendo contas por causa desse número aqui, 666, que na realidade a gente costuma falar de 666, não é? Mas o número aqui é inteiro, é 666. Obviamente a gente escreve 666. E uma coisa a gente pode descansar, que isso aqui não é o número na mitra do Papa, nem no sapato dele, ou nem o número de algum... Eu me lembro quando me converti, era a mancha na testa daquele líder russo que tinha uma mancha de nascença na cabeça, Gorbachev. Então esse era o 666, ele era a besta. Isso em livros cristãos, de profecia e tudo, né? Quer dizer, eu nem sei, já deve ter morrido até o homem. Então qualquer tentativa de se decifrar algumas coisas aqui é bobagem, é pura bobagem, porque, primeiro, o remanescente que vai se converter nessa época saberá quem é essa pessoa. Eles saberão claramente quem é. Nós não temos hoje dados para entender e nem precisamos, porque nós não vamos ter que enfrentar esse homem e nem esse sinal e nem essa besta ou o seu número. Nós temos indícios para saber que vai acontecer isso, nos alegra Deus ter revelado essas coisas para nós, como ele revelou para Abraão, quando ele falou que esconderei eu de Abraão o que eu farei, relacionado a Sodoma e Gomorra, porque Abraão tinha comunhão com ele e Deus revelou a Abraão as coisas que iam acontecer. Mas certamente haviam coisas que só quem estava em Sodoma poderia ver de perto a realização dessas coisas. E aqui para nós é um descanso nós sabemos isso, que nós não passaremos por esse período. E isso é preciso ser repetido assim, a enésima potência, porque é o maior pavor de cristãos hoje, principalmente pentecostais, neopentecostais, que ficam grudados em profecias do YouTube. O pavor é esse, e não percebem que é justamente isso que o inimigo deseja. O Senhor deseja que nós não fiquemos apreensivos. Tem um versículo que fala, não vos inquieteis, ou não com coisa alguma, mas sejam as vossas necessidades, eu não lembro agora o versículo. O desejo do Senhor é que os seus vivam contentes, tranquilos e confiantes nas mãos do Senhor. Então não vai acontecer nada conosco? Todo dia acontece coisas conosco. Eu me lembro sempre, eu li um livro uma vez, daquela Corrie ten Boom. Era o Refúgio Secreto, daquela família que abrigava judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Eles eram cristãos, eles tinham um quarto com uma câmara secreta, onde eles escondiam grupos de judeus que eles protegiam para não serem mortos pelos nazistas. E ela acabou indo para o campo de concentração, a família dela também, no fim a família foi morta, e ela conta no livro que ela sempre tinha receio de que fossem presos, ela e os pais dela,
E aí o pai dela um dia falou para ela assim, quando você vai visitar a sua tia lá na outra cidade, eu levo você até a estação do trem para você pegar o trem. Quando é que eu te dou a passagem do trem? Ela falou, na hora de embarcar. Ele falou, você sabe por que eu não te dou antes? Porque você pode perder, você não precisa da passagem antes. Você só vai precisar na hora que você vai precisar. E assim é com o cristão. Nós não somos capacitados para coisas que nós não vamos enfrentar. Nós somos capacitados para aquilo que naquele momento que o Senhor permitir que a gente passe por alguma dificuldade, Ele nos dá então o ticket, Ele nos dá a passagem para aquela determinada dificuldade. Então a posição do cristão diante da profecia deve ser de tranquilidade, depositando sobre ele todas as nossas... Eu estou tentando lembrar o versículo. Hã? Filipenses 4:6. Podemos até ler para... O tempo já terminou. Lançando sobre ele... Filipenses capítulo 4, versículo 6, exato. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas e ações de graças, e ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso é que Deus quer para nós, não viver de sobressaltos. Teve um irmão que ele falou, só para complementar, que ele fala que é possível que a gente seja alegre, contente, feliz, mas que paz com Deus é só para quem tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui eu quero deixar também bem claro, e a paz de Deus em Cristo Jesus.